Fala pessoal, tô direto aqui da Cor Solar com o nosso querido Giba, ia chamar de carequinha, mas nosso querido Giba da Solax. Acabando de passar por um treinamento maravilhoso, né, Giba? O que faz o diferencial de um treinamento que eu falo sempre, né? Tem treinamento que é apresentação de produto, tem treinamento que treina a Sim, equipe. E hoje foi para treinar. é o nosso propósito, né? Primeiro, obrigado por a gente estar aqui batendo esse papo. A ideia da Solax, a gente tem trago isso na nossa essência desde que a gente começou as operações aqui no Brasil, é entregar treinamento. Principalmente porque como a Solax ela é nativa do segmento de híbridos, após a gente começar a ter um relacionamento com os integradores, ter um contato mais próximo com eles, deu para perceber que o conhecimento é muito pouco em relação a essa tecnologia. Então a gente entende que a gente tem que trazer toda a expertise que a Solax tem global no segmento de híbridos e armazenamento de energia para a gente contribuir para aumentar o nível do mercado brasileiro. Olha só, ele acabou de falar duas coisas importantes. Aumentar o nível do mercado brasileiro e trazendo novidade. Eu acho que é por aí que a gente faz, não adianta querer se misturar a todos os outros que fazem tudo igual e querer resultado diferente, né? Isso daí é o primeiro passo. Giba, falando um pouco desse ano Solax aqui, vamos falar depois da Snack, porque a vida no solar ela funciona antes da Snack, depois da Snack, né? Tanto que depois da Snack vai ter Intersolar Munique, agora Intersolar Brasil. O novo momento da Solax no Brasil agora, com todas essas soluções, esse novo caminho da Solax, você acha que o consumidor ele tá aguardando as soluções Solax e até complementando, o que a Solax está trazendo para esse consumidor de 2024? Que, por exemplo, o mercado não traz. Eu soube de algumas novidades, mas fala aí, o que ela está trazendo? Tá, trazendo um pouco essa perspectiva do que o consumidor espera, eu vou muito naquela pegada do Steve Jobs. O consumidor não sabe o que ele quer. Então, se a gente tem as soluções e traz para o mercado, a gente começa a direcionar. Vamos até fazer um paralelo com o próprio fotovoltaico convencional em si. A tecnologia veio para o Brasil em 2012, ela levou ali mais ou menos uns 3 a 4 anos para ela se consolidar como sendo algo confiável, né, e validado, e aí depois começou o processo de popularização. Eu acho que com a Solax, tanto é que a gente veio com um slogan, né, os inversores que faltavam no Brasil, porque a gente vem trazendo todo o universo dos inversores híbridos. Então, a gente teve a portaria 140 do Inmetro entrando em vigor em 2023, e a partir daí a gente começa a trazer tudo que a gente tem de solução para o mercado brasileiro. A gente começa se diferenciando, trazendo logo a variedade de produtos, onde a gente consegue atender todas as redes do mercado brasileiro. Então, a gente consegue atender o monofásico 220, o bifásico, que também a gente chama de split phase, né, que é o fase neutro 127, fase 220, o trifásico 380 e o trifásico 220. E até então a gente não conhece nenhum outro fabricante que tem essa variedade de classes de conexão para poder atender as demandas do mercado brasileiro. E aí, além disso, né, que nem você falou, é o pré-snack e pós-snack. O que sai da snack é que vai para o resto do mundo. E de lá a gente está trazendo algumas novidades. Então, saúde! Obrigado. Então, de lá a gente está trazendo algumas novidades. A gente está trazendo, por exemplo, inversores com baterias de baixa tensão, que são os 48 volts. A Solax lançou isso para alguns mercados que a gente considera emergentes, que são mais sensíveis a preço. A gente entende que o Brasil se enquadra nesse mercado. Então a gente É vai... aquele mercado Índia, Paquistão, Exatamente. África do Sul. África do Sul. Então, é um mercado que o Brasil se enquadra, então a gente vai trazer esses produtos para o mercado brasileiro também. Além disso, a gente está trazendo também as soluções para comércio e indústria, que é uma solução que não atende só comércio e indústria, ele vai ser muito aplicável, por exemplo, cara, no mercado que usa o gerador a diesel para sair do horário de ponta, para a indústria, talvez, de laticínio, que está na fazenda, que tem uma oscilação de tensão, esse cara não pode ficar sem o resfriamento do leite. Então, são várias aplicações que a gente está trazendo para esse segmento. A gente começa a trazer os carregadores veiculares bidirecionais, onde você pode usar a energia do carro elétrico. Está trazendo muita coisa, o pessoal está se confundindo. Vamos, agora chegou numa hora que vamos começar. Então, hoje a Solax ela tem um sistema que eu, morador de Cotia, você morador de qualquer lugar do Brasil que tem na sua casa você precisa de uma bateria porque você está cansado de ter essas oscilações como eu tenho na minha casa.
A Solax hoje ela tem uma solução, para mim, pequenininho, que tem lá 6 placas, o inversor já comprado e instalado. A Solax tem essa solução? Temos essa solução. Você já tem um inversor instalado na sua casa, a gente tem a solução para você pegar simplesmente um inversor, colocar em paralelo com o que você já possui e colocar um sistema de baterias lá para você não ficar no escuro nunca mais. Olha só, então só trocando, eu não preciso inventar a roda. Eu boto um inversor paralelo para trabalhar como, agora tecnicamente falando, controlador de carga, quem vai cuidar ali da carga da bateria, do inversor, tudo isso, e bateria embaixo. E não precisa nem ser um inversor Solax, tá? Que eu sei que você tem um Solax na sua casa. Não precisa Vamos falar dele. Não precisa nem ser ele. Você poderia ter um microinversor, você poderia ter um outro inversor na sua casa. Você pode pegar o Solax, coloca lá e ele transforma o seu sistema num sistema com armazenamento. Então, quem já tem solar tem uma solução de bateria que não precisa desmontar o seu solar inteiro. Para quem não tem solar e quer botar um sistema solar com bateria, Já coloca o híbrido de uma híbrido vez. funciona numa boa. Exatamente. Ele é a linha Solax, ela já vem com Inmetro, como é? Tudo, todas as certificações, tudo de Já é acordo toda com as certificada, regulamentações, então não sim. precisa se preocupar, a Nada, Solax é. já está enquadrada na nova regra. Só plugar e ser feliz. Olha só, já vem com as proteções novas, FCA e tudo. Tudo, a FCI, estamos trazendo o Rapid Shutdown, porque a gente sabe que alguns estados estão entrando em vigor as normativas do bombeiro, então a gente está trazendo o Rapid Shutdown como uma solução a mais, além do FCI, para agregar na segurança dos sistemas, para quem não precisa, para quem tem uma instalação antiga e tem um imóvel comercial, Isso que eu ia falar, quem já tem uma instalação consegue usar. consegue colocar o FCI lá. Aí eu preciso, Perdão, o Rapid Shutdown. mas vai puxar então, eu preciso ter a solução Solax, o inversor Solax. Não, com Qualquer inversor eu consigo só botar o... Gente, para quem não sabe, ele acabou de dizer o seguinte, se você tem um sistema fotovoltaico e o seu sistema fotovoltaico, o bombeiro foi lá, falou, ó, você precisa botar o Rapid Shutdown. Esse cara fala muito inglês, não falou nada, né? Rapid Shutdown. Que significa, se acontecer algum problema nas suas placas, ela vai baixar a tensão e a corrente das placas para que você não tenha um incêndio daqueles e as placas vão se queimar até terminar. Exatamente, você consegue baixar a tensão das placas para uma possível manobra de segurança por parte de bombeiros ou alguma coisa do tipo. O Rapid Shutdown, ele entra com essa função. Que está virando norma no bombeiro. Sim, normativa de bombeiro. Normativa de bombeiro. Já em vigor em Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. E provavelmente está chegando em São Paulo porque a normativa do bombeiro está saindo carregador veicular e está saindo também para o solar. É isso aí. A gente precisa ficar de olho, mas ó, solução da Solax dá para fazer com qualquer módulo, qualquer inversor. Isso daí nem eu sabia, estava até surpreso. Fiquei sabendo na palestra agora, no curso que a gente teve. E o legal é que o Rapid Shutdown tem uma função que, além dessa de proteção, você ainda consegue fazer o monitoramento em nível de módulo. Ele só não otimiza, igual um otimizador convencional, mas ele consegue fazer esse Cada monitoramento em módulo nível de se módulo. torna independente. Você consegue ver ele em monitoramento como se fossem microinversores. Nossa, olha aí, gente, isso daí é novidade quentíssima. Então tá, agora vamos virar. Então o cara não tem, o cara tem, vai botar solução de bateria. Solução de bateria para quem mora em apartamento, quem não tem como ter solar. A Solax tem também. E aí a gente tem algumas opções, tanto no monofásico 220, quanto no trifásico 220, como no trifásico 380, como no bifásico. Então a gente tem essas soluções para você ter um sistema de armazenamento no seu apartamento e ficar livre de qualquer risco de apagão. E tem uma coisa bacana, e disso você entende que isso cai na eficiência. Se o cara coloca um sistema de bateria na casa dele, ele pode sair do grupo B e ir para a tarifa branca. E tarifa branca, nós estamos falando de uma redução de pelo menos 30% seco, usando o horário de pico. Se você tirou o horário de pico, a economia fica maior. Payback, que estamos falando, né, no fotovoltaico, o retorno sobre investimento é muito mais rápido. Eu moro em Minas, então eu sei que a tarifa branca lá, você tem algumas variantes do custo do quilowatt que varia de 30 centavos até 2,50. É isso aí. Então, quando você vai para a tarifa branca, se você coloca o seu sistema para armazenar a energia nas baterias, quando ela está nos 30 centavos, você consegue garantir que você vai ter os 30 centavos o dia todo. Olha só, estamos falando de uma economia de 70% na tarifa. Exatamente. Presta atenção, solução para quem mora em apartamento, quem não quer botar solar em casa, quem mora de aluguel, isso daí é uma solução diferenciada para economizar energia. E indo um pouco além, eu vi o sistema, o sistema BESS, para quem tem indústria, para quem tem comércio, para quem tem mercado, hoje o pessoal costuma usar gerador para sair do horário ponta, aquele negócio todo. Hoje a Solax ela tem uma solução
que é um sistema de baterias que eu também fiquei sabendo melhor aqui. Eu vi que vocês trouxeram ele lá da Snack, mas é um sistema de bateria de 100 kW, 200 kW, que eu não preciso nem ter uma sala como era antigamente nos data centers, que a gente tinha um sistema de exaustão, climatização para aquela sala, nada disso. Nada disso. Você pode colocar ele simplesmente. É um containerzinho, né? Você coloca, é um skid com toda a refrigeração que ele precisa para operar. Então você coloca ele mais próximo dos pontos de conexão que você precisa. E alimenta direto o quadro. Exatamente. Então você que tem uma indústria, pequena indústria, comércio, shopping, vilagem, essa daqui é uma solução que cabe para todo mundo, um sistema de bateria desse. Tanto para você que já tem uma usina fotovoltaica, quanto você que quer colocar uma usina fotovoltaica nesse tipo de aplicação, nós temos as duas soluções. Olha só, a gente consegue englobar tudo isso daí numa solução muito simples que hoje o pessoal nem pensa, que é a solução de... Eu vou falar de backup, mas não só backup, eu consigo ter uma otimização de custo de energia. Exatamente. Olha só, gente, isso daí é outra coisa que tem que ser levada em consideração. Nesse crescente da Solax, trazendo para o Brasil, desenvolvendo o Brasil inteiro, integradores, tudo isso daí. Agora falando do cliente que quer contratar um integrador, a Solax ela treina e a Solax ela disponibiliza a equipe de engenharia para aplicação. Sim. Que nem eu falei, a gente viu uma dificuldade muito grande da parte dos instaladores, até para dimensionar sistemas, fazer a seleção, a configuração dos kits, né? Então a gente tem toda uma equipe de pré-venda para poder auxiliar nesse processo. Ofertamos treinamentos em todo o Brasil. Se necessário, a gente faz um treinamento dedicado para a empresa instaladora também. Porque, como eu disse, a gente quer qualificar o mercado, a gente quer contribuir para que nós tenhamos bons profissionais entregando as nossas soluções da melhor maneira possível. Olha que isso daí é diferenciado, né? É diferenciado. E a Solax, ela é antes era 5 em 1, hoje eu vi que é 6 em 1 o inversor Solax. O que é o 6 em 1? O 6 em 1 a gente entrega a função on-grid, que todo mundo já conhece. A gente entrega Deixa eu explicar para quem não conhece. On-grid, telhado gerando energia, passa no inversor, alimenta sua casa, o excedente vai para a rede. Vai para a rede, exatamente. Aí a gente tem a função off-grid, né? Que é você estar desconectado da rede e utiliza as baterias para armazenar. No caso do nosso off-grid, ainda tem a função super backup, em que você consegue alimentar a carga sem a necessidade das baterias, basta ligar os módulos do inversor, liga a carga na saída EPS e você consegue entregar energia diretamente dos módulos para a carga sem bateria. Sem bateria, eu estou trabalhando ilhado. Estou trabalhando ilhado. Trabalhando sem rede, eu estou trabalhando no consumo simultâneo. Exatamente. Aí nós temos a função híbrida, que seria o on-grid e o off-grid simultaneamente, ele consegue fazer isso. Nós temos a função retrofit, aonde você pega o inversor da Solax e coloca em paralelo com qualquer outro sistema. Que foi aquela primeira solução que nós falamos, exatamente. Que você botar lá um inversor Solax como um controlador de carga, ele vai tocar todo o sistema. Ou você faz o próprio retrofit. Às vezes o inversor já está no final da vida útil dele, você tira o inversor antigo, coloca o Solax e ele vai retrofitar o seu sistema. A gente tem a função apenas BESS, que é o exemplo do apartamento que a gente acabou de dar também, que é só armazenamento. E a sexta opção é a função de microrrede, onde você pega o sistema Solax, coloca em paralelo com outro sistema, né? Então, em caso de queda da rede ou a ausência da rede, você consegue ter um inversor Solax, o outro inversor ou microinversor, ou até mesmo um gerador ou até mesmo um gerador a diesel trabalhando em paralelo e fazendo uma microrrede. Olha só, desse jeito você consegue atender toda a demanda de energia hoje que a gente tem. E a Solax, hoje, no Brasil, ela tem CNPJ? Temos. Brasileiro. A Solax é uma empresa brasileira. É uma empresa Solax for Brasil. Olha só, gente, existe. Isso é legal a gente falar de uma empresa brasileira. Quando a gente fala em empresa brasileira, é o seguinte, ela está sobre a regra brasileira. Ela está exposta juridicamente às leis brasileiras. Isso daí é legal a gente falar, principalmente garantir ao consumidor, porque hoje nós temos o Código de Defesa do Consumidor tem que ser respeitado e a Solax estando aqui, ela é obrigada a respeitar, assim como o integrador tem mais garantias de estar vendendo Solax e estar encontrando. A Solax não é, hoje eu gostei de uma frase que você falou, vamos passar por ela primeiro. Solax não é para qualquer um. Não. Não é nem para o instalador, nem para o cliente final. Por quê? Qual que é o diferencial da Solax hoje? A gente não quer vender para todo mundo, né? E o motivo de nós não querermos vender para todo mundo é o seguinte: a gente entende que se o meu produto está disponível em tudo que é distribuidor, lá na ponta ele começa a ser objeto de leilão.
né, para aquela concorrência desleal. Então, o cliente acaba querendo buscar o mais barato e aí o integrador perde, o distribuidor perde e acaba que o fabricante perde também, porque perde todo o valor agregado às soluções que nós queremos integrar. A gente não está vindo para ser caro, a gente está vindo para ser acessível, entendeu? Então a Solax quer contar com parceiros de qualidade, tanto no varejo quanto na distribuição, e a gente já vem com um preço bem competitivo para entregar a solução da melhor maneira. Então, se você opta por trabalhar com Solax, você não precisa sair fazendo leilão. Você vai escolher o seu distribuidor de confiança. A Cor Solar, por exemplo, tem toda a linha Solax disponível, né? Estamos na Cor Solar, esse daqui é o depósito da Cor Solar, Um deles. a parte da fábrica da Cor Solar, então estamos aqui. Exato. E aí você tem toda essa infraestrutura trabalhando a seu favor para que você se diferencie da concorrência na hora de entregar a proposta com o Solax. Olha só, diferenciado. E Giba, você falou de carregador. O carregador de você falou que é um bidirecional. Para quem tem carro elétrico, está botando o carregador, nós estamos pegando uma fase que está uma briga no carregador por causa das proteções, que proteção tem que ter um tipo de DPS, DPS não, IDR, que não estão colocando. Eu, inclusive, participei ontem de reunião, hoje de reunião, por conta dessa mudança do IDR, que é obrigatório por lei, e eu vi que vocês já vêm com IDR interno, já vêm com proteção interna, o protetor não, o carregador da Solax, mas ele é um bidirecional. Para quem não sabe, bidirecional é quando corre energia para os dois lados. Exato. Explica um pouquinho. Exato, é porque a gente já tem um carregador convencional, né, que pode ser utilizado tanto em aplicações residenciais como comerciais. Legal, já tem tag, ele já aceita Sim, tag, aceita tag, porque ele tem o RFID, exato. que vai lá e aceita. Além disso, ele tem também o protocolo para você colocar a sua própria plataforma de cobrança, O OCPP, né? O OCPP, né? exatamente. E aí a gente já tinha esse carregador virtual e agora a gente está trazendo um novo, que é o bidirecional, onde você pode utilizar a energia armazenada na bateria do seu carro elétrico para poder alimentar as cargas da sua residência. Ele tem a função de injetar energia na rede, mas nós não temos regulamentação para isso no Brasil ainda. Regulamentação hoje a gente não pode fazer isso, que não é permitido. Mas essa função de você tirar a energia do seu carro elétrico e injetar nas cargas da sua casa, a gente já consegue. Imagina você chegar em casa, não tem energia, você botar o seu carro elétrico lá e ele tocar a sua casa. É isso que ele está falando que é possível fazer com o Solax. Falando um pouquinho do futuro não muito distante, daqui a um mês. Intersolar, o que a gente pode esperar da Solax na Intersolar? A gente vai trazer todas essas novidades que a gente está falando. A gente vai estar trazendo os nossos microinversores, que vão estar disponíveis lá também. Boa, vamos falar de microinversor. Vai trazer todas as soluções lá. Todas as soluções estarão disponíveis lá. Então, todos esses híbridos que nós estamos falando, o comercial, o industrial, o residencial, vai estar tudo na Intersolar. E os microinversores, quase passamos. E os microinversores? Fala um pouquinho dessa solução que eu não vou dizer que nova, mas que a Solax, eu acho que sobe um pouco a régua quando ela começa a ofertar opções para o brasileiro. O brasileiro não está acostumado com muita opção. Sim. E de repente a Solax vem e quebra um paradigma e fala, eu tenho 2 opções para vocês. A Solax hoje, tranquilamente, é o fabricante que tem a maior linha de produtos, né? O maior mix de produtos. E aí, obviamente, os microinversores, eles vêm para poder acrescentar e agregar nessa linha. Nos microinversores, nós estamos apostando em 2 produtos para o mercado brasileiro. O microinversor de 2 entradas / 2 MPPTs, né? Onde você pode colocar até 2 módulos fotovoltaicos, e também o de 4 entradas, que já é o padrão brasileiro. Uma curiosidade é que microinversores de 4 entradas é uma exclusividade do mercado brasileiro. Outros países do mundo não utilizam essa tecnologia, tá? E um dos motivos para isso é porque no Brasil, por essa popularidade, a gente enxerga que mesmo trazendo um produto para essa categoria, a gente entende que esse produto sofre mais tecnicamente pela questão do derating, que é o que é o derating? O derating é quando o microinversor ele chega numa temperatura de operação de 40 graus e aí ele começa a limitar um pouquinho a potência de que ele entrega. Por que isso acontece? É uma proteção interna que ele possui. Todo microinversor tem que ter essa proteção. E aí, por que eu aposto muito nos microinversores de 2 entradas? Apesar do de 4 entradas já ser uma unanimidade no mercado brasileiro, e a gente traz um produto para essa categoria também, mas todos eles vão sofrer com a seguinte situação.
você tem 4 módulos fotovoltaicos. Ao ter 4 módulos fotovoltaicos, você tem 4 fontes de calor, 4 fontes de corrente no seu micro. Então, isso vai estressar a parte interna dos componentes e vai aumentar o calor interno do microinversor, que vai fazer com que ele chegue no ponto de rate. E aí, quando você tem ainda a temperatura externa influenciando e contribuindo, principalmente a temperatura, é mais fácil que ele atinja o ponto de derate e comece a limitar um pouquinho dessa geração de É a energia. hora que a gente tem aquela geração em mesa, né? Ele vai, daqui a pouco ele estagna e, Exato. e não gera mais. Exato. E aí, quando eu tenho um microinversor de apenas 2 entradas e 2 módulos, eu tenho quase que o mesmo tamanho de hardware, de produto, com a eficiência de dissipação maior, porque eu vou ter menos fontes de corrente, menos fontes de calor, e, consequentemente, vou ter mais eficiência na geração de energia. E, às vezes, o pessoal pensa, se eu tenho um microinversor de 4 entradas, um micro de 2 entradas, o de 2 entradas tinha que custar metade do preço de 4 entradas. Não tem como, fisicamente impossível, porque eu tenho um número de componentes ali que não vai ser Não cai pela metade, né? A caixa dele é a mesma. Uma coisinha exato. aqui, outra ali. Mas a gente consegue chegar em algo em torno de 60%, 70% do valor, que meio que já justifica pela eficiência. Eu ia que você falar, vai pelo ganho que você tem, Exato. justifica. Então é começar a olhar para esse ponto para ver o diferencial. Olhar diferenciado. Tem que olhar. Não é para qualquer um, mas para quem tem cliente que gosta de qualidade, essa é uma solução. Exatamente. E agora, aproveitando falar, a Solax ela tem uma preocupação com não aquecer muitos equipamentos, né? Isso daí é bom deixar claro, porque agora vou falar da minha experiência Solax. Eu tenho um Solax há 1 ano na minha casa e eu precisava rodar 1 ano para eu saber o diferencial, que eu sempre falei, gente, Solax está gerando mais que os outros. Mas eu não tinha rodado 1 ano para ter pico. Eu tive que ter um pico de geração de energia. E assim, o pico de geração de energia Solax com o concorrente, o meu antigo inversor, sem lavar placa. Então, meu antigo inversor pegou minhas placas limpas. Uhum. São 6 placas de 550. Meu inversor de 3.000, de 3 kW. O meu antigo gerava, no máximo que ele gerou no ano, num mês foi 350 kW. Em São Paulo, tá? Normal, gente, é o que a gente espera. Na verdade, a gente espera que ele gere 300. Gerou 350. Com o Solax, ele gerou 450. Então, quando eu falo assim, tá dando uma diferença de 20, não é 20. É que se eu falo 30, assusta. Tanto que hoje eu estava numa discussão, eu falei, gente, eu não invento, tá aqui. Ele gerava 350, ele passou a gerar 450. Então, ele está gerando mais. Porque o que eu percebo, ele não esquenta. O outro não, o outro esquentava. Ele eu percebo que não esquenta. É uma preocupação da Solax isso. Sim, tanto é que se você pegar a estrutura do inversor que você tem instalado na sua casa em relação ao modelo antigo que você tinha, você vai perceber que o dissipador do inversor, ele é o próprio corpo do inversor. Enquanto o modelo antigo que você tinha, ele era uma placa de alumínio acoplada no fundo do inversor. Então, Era um trocador de calor apenas. Exatamente. Então, naturalmente, por ter essa preocupação no próprio design de produto, a gente tem um ganho maior de eficiência. Falando em design de produto, eu me preocupei. Eu percebi a preocupação da Solax com design de produto. Você estava lá na China, você mostrou para a gente, você estava desenvolvendo ali algumas coisas. O Only One é um design diferenciado, que é aquele lá, que é aquela estruturona grande. É o inversor, depois vai ter como é que chama? Matchbox. Isso. E aí vem os módulos de bateria. Isso daí é uma preocupação da Solax, deixar isso daí cada vez mais bonito para o cliente, por exemplo, que a galera que tem um apartamento pequeno, ter essa solução inteira ali na sacada, ter essa solução inteira ali na varanda ou na lavanderia? A Solax, ela começou suas atividades em 2013, né? Ela se estabeleceu quanto empresa em 2012 e colocou o primeiro híbrido no mercado em 2013. E de 2012, que foi a data de fundação da empresa, até os dias de hoje, até o ano passado, o mercado da Solax ele é 100% internacional. Então, ela entende que ela é uma empresa chinesa e quando ela vai para atender mercado global, o nível de qualidade, de exigência de qualidade é muito alto. Então, a Solax sempre se preocupou muito, tanto na questão da qualidade, e aí entra todos os outros conceitos, design, layout, qualidade de componentes. Então, ela sempre se preocupou muito com isso. Pra você ter uma ideia, hoje a Solax tem na casa de mais ou menos 2.300 funcionários globais. Desse número, 600 são de pesquisa e desenvolvimento. Então, Olha assim, só. é um número muito grande de gente dedicada em
trabalhar no desenvolvimento e aprimoramento de produtos. Então, a gente está na quinta geração de inversor. Então, enquanto outros fabricantes estão na sua primeira ou segunda, a gente está na quinta geração. E a gente sempre desenvolve e aprimora os produtos para que a gente possa dar longevidade e qualidade. Então, a gente tem essa preocupação na empresa. Olha, gente, que legal. Eu acho que aqui nós tivemos já uma pincelada de tudo que a Solax faz. Para você, cliente, você viu o quanto a Solax é sério? Ela é uma empresa brasileira, então você pode confiar. E o integrador, eu acho que não pode perder esses treinamentos como o de hoje. Gente, eles disponibilizam uma planilha que você, usando a planilha, você já consegue dimensionar para o cliente. Sim, facilita bastante. Muito a vida. E fora toda a equipe de engenharia, pré-venda, pós-venda. Hoje a equipe da Solax está aqui para apoiar todos, né? Sim. Riba, obrigado mais uma eu vez. que Valeu agradeço. aí por participar com a gente desse bate-papo no meio do dia tirei do almoço, viu, gente? O cara é fogo. E fica ligado que ó, vai ter novidade Solax principalmente direto da Intersolar. Fiquem de olho. Isso aí, pessoal. Fica ligado no Mais Que Eficiência. Eficiência tem tudo a ver com uso inteligente de energia, uso de baterias. Então, a gente está com o cara certo aqui.